Olá, meu estudante de física. Hoje daremos início à nossa aula a respeito de dinâmica. Claro que é importante ressaltar para vocês que isso será dado de maneira resumida e nós seguiremos um modelo de aula. Mas claro, sempre que necessário, eu puxarei algum tópico relacionado à nossa mentoria. Muito bem, vamos lá? Eu vou utilizar esse livro aqui, que eu considero um livro muito bom, que é um livro do Newton Hello. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês. Basta comentar aqui embaixo. Muito bem, vamos lá, vamos dar início. Essa nossa aula, pessoal, é uma aula totalmente teórica. Provavelmente eu vá, ao longo da aula, puxar aqui algumas equações, mas nada de muito preocupante para vocês, não se preocupem. Vou aproveitar e vou ressaltar o que eu já havia dito nas minhas postagens, nos meus stories e nas aulas anteriores. Que quando você for estudar física, você deve estudar primeiro a parte conceitual, como se ela fosse algo individual, entendeu? Como se essa parte conceitual fosse filosofia. Quando você vai estudar para a sua disciplina de filosofia ou biologia, você não se preocupa muito com detalhes matemáticos, você não se preocupa muito com a parte mais profunda da coisa. Você estuda tentando decorar, né? Que claro, você não vai decorar o que está aqui, mas você estuda com mais atenção quando você foca apenas nos conceitos. Inclusive, é mais fácil de você aprender física quando você faz isso. Vamos lá. Vamos começar falando do que se trata a dinâmica. Bom, pessoal, a dinâmica, como eu já havia dito, se trata do estudo do movimento de determinadas partículas ou de um sistema físico, importando-se com as causas. Então, durante o estudo da dinâmica, nós vamos nos importar com força, com energia, com quantidade de movimento, com trabalho, dentre outras coisas. Então vamos lá. Vamos começar com o efeito dinâmico de uma força. O que seria uma força? O livro aqui define a força como sendo um agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Bom, mais para frente veremos que existe uma lei relacionada à força e aceleração, que é a segunda lei de Newton. Ela diz que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Mas por enquanto não vamos nos ater a isso. O que nos interessa é que a força e a aceleração elas estão relacionadas, como o livro diz. Existe uma proporcionalidade aqui. Então, a força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Isso você consegue perceber no seu dia a dia, né? Sempre quando você empurra uma garrafa de água, empurra uma pessoa, você vê que ele muda a sua velocidade. Ele muda também a sua posição, né? Então, vai existir uma relação entre força e aceleração. Já fiquem atentos a isso. Viu como é de maneira resumida? Não precisamos se adentrar muito nas coisas, olha só. Esse texto ele é um texto bem grande, mas não precisamos ler tudo isso. Na mentoria não, né? Mas quando você for estudar sozinho, você vai ler tudo para poder entender melhor o que esse tópico aqui está dizendo. Vamos lá, nós temos também um conceito de força resultante. Eu acho interessante que esse livro ele trabalha com o conceito de força sem puxar o conceito dado por Newton. Isso é bem interessante. Então, o que seria uma força resultante? Olha só, o nome já diz, né? Esse nome resultante, ele significa que é o resultado de alguma coisa. Então, vamos olhar esse desenho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vermos ele mais de perto. Tomara não travar as coisas aqui. Olha só. Nós temos dois agentes aqui, duas pessoas. Eles estão num cabo de guerra, só que com uma pequena caixa aqui de massa M, né? Olha o que acontece. O rapaz A, que eu vou chamar de Armando, ele está fazendo uma força, né, para cá. Ele está puxando esse objeto, vou chamar de FA. Em contrapartida,
a pessoa B, que eu vou chamar de Bill, também está fazendo uma força para cá, FB. A força resultante, pessoal, vai ser um vetor. Vou até escrever aqui do ladinho, ó. A força resultante, ele vai ser um vetor que é igual à força que Armando faz somado com a força que o Bill faz. E se tiver outra pessoa aqui, vai acrescentar aqui. Se tiver outra pessoa desse outro lado, também vai acrescentar lá. Não importa. A equação vetorial da força é exatamente essa que você está vendo. Vai haver uma soma. Mas se eles estão opostos, como é que vai somar? Você pode me perguntar isso, né? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Eu vou pegar essa gravura aqui, sem nada, e vou fazer uma análise dela. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos pegar essa imagem e vamos fazer a análise aqui para vocês entenderem o que acontece. Olha só. Tá aqui o Bill e o Armando. Vamos lá. Para que a gente considere os sinais da força, olha só, isso é muito importante. Inclusive, eu vou até fazer um pequeno tópico aqui, ó, para você ficar ligado. Isso você deve anotar aí no seu caderno também, tá? Porque isso é de suma importância. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos fazer um tópico bem aqui, embaixo, pra vocês verem. Ó. O primeiro passo para se analisar uma força resultante é você traçar o eixo. Trace os eixos. Escrever assim, ó, traçar os eixos. O que seriam esses eixos? Esses eixos são do plano cartesiano. No ensino médio, pelo menos, você só trabalha com o plano cartesiano. Então, ó, tá aqui o desenho. O que é que você vai fazer? Vai pegar uma linha, vai botar assim na vertical, vai pegar outra linha e vai botar na horizontal. Você tá vendo aqui. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Tá vendo? Então pronto, olha só. Agora que você tem os eixos, você também tem as forças aqui, né? Que eu havia desenhado antes. Essa aqui é a força do Armando. Vou só fazer o desenho, não vou escrever nada não. E esse aqui é a força do Bill. Ó. Preste atenção. Essas forças estão no eixo? Estão. Olha só, no eixo X. Para dizer que ela está fora do eixo, ela teria que estar mais ou menos assim. Ó, porque não estaria nem X nem Y. Entendeu? Mas não, essa força está no eixo? Está no eixo. Então você já fez o primeiro passo, traçou os eixos. Agora o segundo passo é saber se elas estão no eixo. Anota aí, não vai deixar para depois não. Estão dentro do eixo? Aí, nesse caso aqui, sim, né? Vou escrever de vermelho aqui, sim. Olha só. Essa força vermelha aqui, o FA e o FB estão aqui. Vamos lá. A soma vetorial, a gente viu que o F... Deixa eu botar aqui de ladinho. Desenrola, bate. Ó, de ladinho aqui, ó. A força resultante vai ser o FA mais o FB. Aí voltamos àquela pergunta, né? Mas se elas estão contrárias uma da outra, por que vai estar somando? Calma. Quando a gente desenhou os eixos, a gente viu que, ó, que tem uma força, ó, que está olhando para a mesma direção que o eixo X. Tá vendo? Ó? O eixo X está para cá e a força A está apontando para lá. Então, essa força ela é considerada positiva, tá, pessoal? Quando você for trabalhar com escalar. Olha, é o vetor. Aí agora a gente vai trabalhar com escalar, que a gente vai considerar o eixo. Então, ó, já temos aqui o FA positivo. E o B? Ah, o B está olhando para o lado oposto. Olha só, ele está olhando para o lado oposto.
que é o olho do B. Ele está olhando para o lado oposto ao de X, tá vendo? Está do lado oposto. Então, como está do lado oposto, você considera um menos. Menos FB. Viu? É aí, daí que surge o sinal. Depois que você traça o eixo, pronto. Você consegue resolver a questão. E se fosse não, aí você teria que decompor a força. E isso é outra história para outro dia. Então, depois que você traçar os eixos, você vai ver se tem forças dentro do eixo, como tem. Então, você vai observar quem está olhando para a mesma direção do eixo ou para a direção oposta. É melhor botar assim, quem está na mesma direção. Vou escrever com a linguagem que eu falei ali. Quem olhar para a mesma direção do eixo, use o sinal mais nele. Se olhar para o sentido oposto, use o sinal menos. Pronto. Essas são as 3 coisas que você deve fazer para poder analisar uma força resultante. Simplesmente isso. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Nós temos aqui alguns casos de análise para a gente analisar. Vamos ver. Deixa eu fazer um negócio assim. Vamos analisar alguns casos. O que acontece, por exemplo, o que é que você acha que vai acontecer se FA for maior que FB? Se Armando fizer uma força maior do que Bob, ou do que o Bill, aliás, o que é que vai acontecer? Essa caixa, ela vai tender a se mover para cá, né, pessoal? Deixa eu fazer um negócio assim. Aí, essa caixa, ela vai tender a vir para cá, não é isso? Então, a força resultante, ela vai estar apontando na mesma direção de FA. Idem, se se FB for maior do que FA, FB maior que FA, vai acontecer o oposto. Essa caixa ela vai se deslocar na direção de FB. Essa caixa vai se deslocar para cá, para a esquerda, né? Tá vendo o efeito da força resultante? Ela vai dizer para onde essa caixa vai. E claro, existe o caso em que FA é igual a FB. Olha só. Se FA for igual a FB, imagina aí, Armando faz uma força de 10 newtons e Bill também é de 10 newtons. Então, nesse caso aí, a força resultante é 0. Tá vendo? Então, nós vamos ter 3 casos para a força resultante. Deixa eu escrever aqui. Força resultante. Ela pode ser maior que 0, menor que 0 ou igual a 0. Por que ela vai ser, por exemplo, maior que 0? Porque a força resultante vai estar apontando na mesma direção que x, né? Para a força resultante ser menor do que 0, vai acontecer que a força vai estar apontada para cá, sentido oposto ao de x. E para ser igual a 0, significa que a nossa caixa não está se movendo. A força resultante é igual a 0. Ela vai estar parada. Conseguiram compreender? Vamos dar continuidade aqui. Tudo isso aqui que eu te disse, o livro está dizendo aqui também. Aí ele nos mostra que a força resultante é a soma de todas as forças que agem no objeto, como eu falei com vocês. Poderia ser 2 forças, como a gente viu no caso do Armando e do Bill, mas poderia ser umas 20 forças, 50 forças, não importa. A força resultante é sempre a soma de todas as forças. Então chegamos à situação de equilíbrio, que foi o que eu falei com vocês. Quando a força resultante é igual a 0. Só que, pessoal, no equilíbrio existem 2 formas. Nós temos o equilíbrio estático
que é quando o nosso objeto ele está parado, que foi o caso que eu analisei no meu Instagram, do carro parado lá na ladeira. Fiz um reel sobre isso. Se você quiser ver, é só acessar lá. O @FísicaLord é o meu Instagram. Eita, arroba feio. Deixa eu ver aqui. @FísicaLord. Com 3 no final aqui. Ó. Você vai ver que tem um vídeo de uma análise que eu faço a respeito do equilíbrio estático. Vamos lá, no equilíbrio estático, a velocidade do objeto é zero, por isso que está dizendo estático. Ele está parado em relação a um referencial. Conseguiu entender? Tem aqui a definição. Dizemos que uma partícula ela está em equilíbrio em relação ao dado referencial quando a resultante das forças que nela agem é nula. E nós temos também o equilíbrio estático, que diz assim, ó, dizemos que uma partícula está em equilíbrio estático quando se apresenta em repouso em relação ao dado referencial. Ou seja, sua velocidade ó, é constante, é igual a zero. O outro caso, que esse sim é o caso geral, é o equilíbrio dinâmico. Olha o nome aqui, ó, dinâmico. Esse dinâmico tem a ver com movimento, tá? Não esqueça disso. Então, o equilíbrio dinâmico, ele vai acontecer quando a nossa força resultante ela for igual a zero, porém, vai haver uma velocidade constante. E isso deve ficar preso na sua mente. O equilíbrio dinâmico, a velocidade do objeto é constante. Então, pessoal, é possível, anote isso aí. Vou até escrever aqui embaixo, um tópico importante para você. É possível que a força resultante seja nula, mas que o objeto analisado se mova com velocidade constante. Entendeu? Nosso objeto ele pode não estar sofrendo força alguma e estar com velocidade constante. Força e velocidade não tem relação, pessoal. A relação da força é com a aceleração. Mesmo que a aceleração seja nula, podemos ter uma velocidade constante. Não esqueça disso. Mesmo que a aceleração seja nula, podemos ter uma velocidade constante. Eu posso provar isso utilizando esse conceito aqui, ó, que é o conceito de derivada. Isso é para nível superior. Acho que eu não vou me ater a isso, não. Vamos dar continuidade. A demonstração disso, algum dia eu mostro para vocês. Vamos lá. Vamos falar agora. Nós temos aqui o conceito de inércia. A inércia nada mais é do que a resistência dos corpos para receberem uma aceleração. Vamos ver aqui o conceito. A inércia ela é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Esse é o conceito que o livro traz. O que é que ela quer dizer? Olha só, nós temos um corpo parado. Imagina aí, uma bicicleta parada. Você empurra essa bicicleta com a força F. Tá pegando, né? Você vê que essa bicicleta ela se move facilmente, né? Mas se ao invés de uma bicicleta, você pegar um carro e empurrar ele com a mesma força que você empurrar a bicicleta, você vai ver que esse carro ele vai dar muito mais trabalho para se mover. Você vai ter que, mesmo com a força que você aplicou, talvez ele nem se mova. Significa o quê? Que ele tem muita inércia. O conceito de inércia está relacionado, pessoal, à massa. Isso é importante você saber. Então vamos ver aqui. Eu vou tirar o bio dessa brincadeira e vou deixar só o Armando aqui colocando força nessa caixa. Deixa eu apagar tudo aqui para não ficar poluído. Ui, matei o Armando.
Ó, o Armando ele está fazendo uma força. Vou deixar os eixos aí. Ele está fazendo uma força FA aqui nesse bloco. Só que o que a gente vai fazer é dizer qual o valor dessa força. Vamos dizer que ele está fazendo uma força de... Que tal 20 newtons? 20 newtons. Essa caixa, digamos que é de 1 kg, para você perceber. Como essa caixa é de 1 kg, ele vai fazer uma força de 20 newtons para cá. Essa caixa ela vai se mover facilmente, né, pessoal? Mas se eu botar 10 quilos, ó, já vai ter mais trabalho para se mover. Se eu botar 100 quilos, aí é que vai ser difícil de mover essa caixa daqui mesmo. Tá vendo? Essa dificuldade de movimento, essa dificuldade de variar a velocidade dessa caixa, no caso, a velocidade aqui é igual a zero, essa dificuldade de variar essa velocidade se chama de inércia. É uma resistência que os corpos têm, que eles não querem sair do lugar, entendeu? Eles não querem mudar a sua velocidade, eles não querem acelerar. A natureza é assim, ela é preguiçosa mesmo. Assim como a gente, quando disserem que você é preguiçoso, você diz, não, eu só estou aplicando a lei da inércia aqui. Que é a dificuldade que os corpos têm de mudar a sua velocidade vetorial. No caso, a velocidade aí é zero. Então, você pode pensar assim, que a natureza ela é preguiçosa, e como a natureza ela é preguiçosa, é preciso de mais força para mover determinados objetos. Ou melhor, é preciso de força para mudar a velocidade dos objetos. E a natureza, por ela ser preguiçosa, ela não quer mudar sua velocidade. E isso a gente chama de inércia. Entendeu? Se quiser pode escrever o que está aqui. Ó. Vou até deixar aí. Escreve aí. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Bem legal. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Ó. Tudo que possui matéria possui inércia. Desculpe. Ó, tudo que possui matéria tem inércia. A inércia ela é uma característica própria da matéria. Então, seja átomos, seja caminhões, seja uma bola de futebol, tudo tem uma inércia. Tudo tem uma inércia. Então, para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessário a intervenção da força. De novo, nós nem precisamos usar a lei de Newton. Aí tá aí, foi o Newton quem enunciou o princípio da inércia. Conseguiram entender? Deixa eu ver aqui, já estamos com 23 minutos gravados. Acho que deu para falar um pouco a respeito da dinâmica, o que ela trabalha e o conceito de força. Aí nós vamos adentrar aqui nas leis de Newton. Nós temos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Depois nós vamos ver a segunda lei de Newton, que está relacionado ao conceito de força. Ó, a gente está vendo aqui, que é chamado do princípio fundamental da dinâmica, né? E depois nós temos a terceira lei de Newton, que ela é conhecida por nós como sendo a lei da ação e reação. Que ele fala da força-peso, enfim, essa aula não pode ser resumida em apenas uma, né? Nós teríamos que ver várias e várias aulas. Então, acho que por enquanto eu vou parar por aqui. Eu vou apenas falar um pouco a respeito da primeira, da segunda e da terceira lei de Newton. E depois nós adentraremos nas aulas futuras a respeito da lei de Hooke, a respeito do atrito, da força centrípeta, dentre outras forças que são muito importantes aqui para a gente. Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouco a respeito da primeira lei de Newton. Como eu já havia falado com vocês, a primeira lei de Newton ela se trata da lei da inércia. Vou escrever aqui normal, a primeira lei de Newton. Primeira lei, escrever assim, ó, é a lei da inércia.
lei da inércia. Como a gente viu, ela é a tendência que os corpos têm de resistir à mudança na sua velocidade vetorial. Depois nós temos a segunda lei de Newton, que está relacionada com o conceito de força resultante, ou o princípio fundamental da dinâmica. Um fato curioso, pessoal, é que Newton, ele trabalhou primeiramente com o conceito da segunda lei, depois ele trabalhou com o conceito da terceira lei e por último foi que ele descobriu, aliás, foi que ele conseguiu dar uma boa definição para o que seria inércia. Então a primeira lei foi a última lei que ele criou, mas por ela ser mais fundamental, ela se tornou a primeira lei. A segunda lei foi a primeira que ele desenvolveu, né? Depois ele desenvolveu a terceira lei. A segunda lei, aqui, ó. Lá embaixo nós teremos a terceira lei. Terceira lei. A nossa terceira lei é a lei da ação e reação. Essa é a lei que as pessoas mais gostam de Newton. As pessoas usam essa lei até para justificar a vingança. Mas não entrei nessa não. Vamos lá. A segunda lei, ela se trata do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, ela define o que é a força que a gente trabalhou, uma forma de calcular a força. A gente viu, ó, que a força ela era proporcional à aceleração, esse é o símbolo de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade a gente chama de m. M é uma constante de proporcionalidade. Então, no caso, a equação ficaria m vezes a. Durante os estudos de Newton, foi que ele descobriu que, na verdade, esse mzinho aqui é a massa do corpo. Olha só que interessante. Ele descobriu que a razão entre a força e a aceleração dos objetos, vou colocar de maneira escalar aqui, que a relação entre a força e a aceleração dos objetos era justamente a massa. Como assim? Ele pegou o mesmo objeto de massa m, no caso essa caixa aqui, e aplicou nela diferentes forças. Olha, você está vendo uma força de 20 newtons, produziu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter, ó, a força de 20, a aceleração de 2, a massa fica sendo 10, né? Depois, ele botou uma força de 30 newtons e viu que a aceleração era de 3 metros por segundo ao quadrado e assim por diante. Aí ele foi vendo o que estava acontecendo. Olha só como, depois de definirmos a segunda lei assim, a primeira lei faz sentido, ó. A gente viu que a força é massa vezes a aceleração. Vou colocar a massa de verde aqui, vezes a aceleração. Olha só, a gente não viu que a força ela era proporcional à aceleração? Quanto maior a força que eu coloco, maior a aceleração do objeto. Não é isso? Então a nossa aceleração nada mais é do que força sobre massa. Mas olha só o que é que acontece. Eu não te disse que quanto maior a massa do objeto, para uma mesma força aqui, mais difícil é de locomover esse objeto? Essa não é a lei da inércia? Quanto maior a massa, maior a inércia, logo maior a resistência dela variar sua velocidade. Ou seja, se a variação de velocidade ela é pequena, significa que a aceleração é pequena, não é isso? Não é isso que a gente estuda em cinemática? Então, olha só, a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Se a massa ela é grande, a aceleração ela é pequena. Viu como uma coisa está relacionada com a outra? Viu como elas se encaixam perfeitamente? Por isso que a física é como é, pessoal. Nada que é por acaso. Sempre é uma coisa complementando a outra. Conseguiram perceber? A terceira lei de Newton, pessoal, ele desenvolveu não de maneira direta, foi de maneira indireta, através do estudo de colisões. Ele pegou aqui duas bolinhas
deixou aí uma parada e atirou a outra. Nisso que ele atirou, ó, essa bolinha foi com a velocidade v, bateu nessa daqui. Alguma coisa aconteceu que fez essa daqui voltar com a velocidade menor e essa daqui adquiriu uma velocidade. Vamos recolocar aqui, ó. Esse objeto ali está com a velocidade parada. Esse aqui é um objeto A, é um objeto B. Velocidade parada, velocidade igual a zero. VB igual a zero, VA igual a um certo valor aí, digamos que 2 metros por segundo. Eles vão colidir. Nisso que eles colidem, o que é que vai acontecer? O objeto A faz uma força em B. Ó, o objeto A faz uma força em B, que é igual a massa de B vezes uma determinada aceleração que ele adquire, né? Idem, se você mudar de referencial, muda aí de referencial. Ao invés de você ver a bolinha A se movendo, imagina que você coloca o seu referencial aqui em A. Como você vai estar com a mesma velocidade que a bola A vai estar parada em relação a você, né? Você vai estar olhando assim. Então, quando você olhar para a bola B, é a bola B quem vem com a velocidade VB igual a 2 metros por segundo. Então, é a bola B quem vem com a velocidade de 2 metros por segundo nesse referencial. Então, a força que B exerce em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Tá vendo aí a relação? Tá vendo aí o que vai acontecer? Nesses dois referenciais, as acelerações vão ser iguais. Então, você vai ter aqui, ó, que F que A exerce em B sobre MB tem que ser igual à força que B exerce em A sobre MA. Olha, isso aqui é igual. Mas o que acontece, pessoal? Se eu aumentar essa força aqui, se eu aumentar essa massa aqui, eu deveria diminuir a aceleração de A. Mas no referencial que anda junto com a bolinha, ele também deveria ver uma aceleração menor. Tá vendo? Então, pessoal, apesar dessas massas serem diferentes, igual eu coloquei aqui, ó, MB e MA, vai acontecer que essas forças, essas massas, essas forças elas vão ser iguais uma com a outra. Olha só que interessante. Significa que a ação dessas forças nos objetos, elas são iguais e opostas. Conseguiram perceber? Deixa eu explicar de novo. Você viu que a aceleração é força sobre massa. Num dos casos, imagina aí, a massa de A é maior que a massa de B. Então, essa aceleração deveria ser pequena. Né? Mas, para B, como B tem uma massa menor, deveria ter uma aceleração maior, né? Mas não é isso que acontece. As acelerações elas são iguais. Para que isso aconteça, essa força ela vai acontecer no mesmo objeto, entendeu? Cada uma dessas forças, essas forças aqui, FBA e FAB, vai acontecer no mesmo objeto. Porque senão nós teríamos uma diferença de acelerações, sendo que não é para acontecer isso. Então, ó, MA e MB, eles vão embora, o que significa que a força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A. Essas forças vão estar agindo aí no mesmo objeto. Entendeu? Olha só que legal. Então, quando elas colidem, você vai ter a força de B em A e a força de A em B, agindo de maneira igual e oposta. Por isso que a gente bota esse sinal de menos, na verdade, né? Porque esse sinal de menos, ó, quando você coloca o eixo aqui x e y, você vê que tem uma que é positiva e a outra que é negativa. Viu só? Foi assim que Newton trabalhou para descobrir a sua terceira lei. A partir da segunda lei de Newton e da primeira, ele desenvolveu a terceira lei.
Claro que a primeira lei ainda não estava bem desenvolvida, mas eles já tinham uma ideia do que poderia acontecer aí. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito da dinâmica. Isso foi um resumo, tá, pessoal? Foi um resumo. A parte de trabalho e energia você pode encontrar no meu e-book. Tudo que você precisa saber sobre trabalho e energia. E a respeito de cinemática, se você quiser revisar, pessoal, eu tenho um e-book gratuito para você, que é tudo que você precisa saber sobre cinemática e dinâmica, onde eu apresento algumas técnicas para resolução de questões. Então, como eu falei para vocês, essa aula de hoje seria puramente teórica. Isso aqui é realmente uma aula propriamente dita. Eu puxei apenas algumas coisas relacionadas à nossa mentoria, que é isso aqui. Mas, se você quiser continuar estudando comigo, pessoal, minha mentoria de física está aberta para inscrição de alunos. Nessa mentoria eu vou trabalhar com você a respeito da sua dificuldade. Nós vamos trabalhar diretamente na sua dificuldade. Vamos fazer o quê? Eu vou te ensinar como você deve estudar. Eu vou estudar com você. Nós vamos ter reuniões ao vivo toda terça-feira. Toda terça-feira. Cadê minha canetinha? Toda terça-feira nós teremos a nossa reunião ao vivo. Vamos lá, olha só os tópicos aqui, ó. Reuniões ao vivo, terça-feira. Nessas reuniões ao vivo, eu vou saber de você o que é que você está achando aí da disciplina, se você está estudando corretamente, tudo isso eu vou saber a partir dessas reuniões. Além disso, eu vou trabalhar com você algumas questões, eu vou ensinar o passo a passo sobre como analisar uma questão, como resolver ela. Nessa nossa mentoria, nós temos um estudo acompanhado. Então você não estuda sozinho, eu vou estudar junto com você. E, diga-se de passagem, eu vou oferecer de um mês de mentoria, aliás. Mas em 2 semanas você já vai estar apto para conseguir resolver questões sozinho, para conseguir estudar as disciplinas sozinho. Você vai aprender tudo isso, eu acho que no máximo em 2 reuniões você já consegue trabalhar sozinho. E além disso, eu vou colocar aqui por final, resolução de questões de Enem. E vestibular. Claro que você também vai ter um material exclusivo. Vou até escrever aqui. Material de apoio exclusivo. Eu não vou oferecer ele nem lá no meu Instagram. Material de apoio exclusivo. Com as técnicas com as técnicas que eu ensinei para vocês durante as nossas aulas ao vivo. E não somente isso, pessoal. Vai ter um guia matemático lá embutido. Vou até colocar aqui, ó. Guia matemático. Sobre tudo que você deve saber antes de estudar a disciplina. Deixa eu colocar aqui, ó. Guia matemático. Se a gente estudar junto, pessoal, vocês vão conseguir aprender a teoria de maneira excepcional. Todas as questões teóricas que aparecerem, você vai conseguir resolver elas sem nenhum mínimo de esforço. Que você já vai estar por dentro do que está acontecendo. Além disso, nós vamos estudar a parte matemática para fazer com que você nunca mais erre nenhuma besteira de matemática. Sempre nas questões de física que envolvam cálculos aparece a matemática, né? E essa matemática, ela é básica, mas muitas pessoas não sabem fazer, que é divisão, regra de 3, multiplicação, potenciação, radiciação. Tudo isso nós vamos estudar aqui no nosso guia matemático. Vai ter no seu
material de apoio. Fora que nós teremos aulas teóricas e algumas aulas experimentais, mas claro, os experimentos são virtuais, mas que vai fazer você aprender corretamente a disciplina. Então, vai querer desperdiçar essa chance? Se fosse você, não, hein? Mentoria ao vivo com Emanuel, professor Emanuel. Mais de 4 anos de experiência. Eu tenho um livro publicado na Amazon, artigo publicado em evento internacional do ensino de física. E é isso aí. Na verdade, eu tenho 2 livros publicados, né? Um está na Amazon e o outro está na Hotmart. Mas eles estão autenticados e é isso que importa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a nossa disciplina, a nossa aula. Espero que ela tenha sido bem clara para vocês. E até mais!